Bom dia a todos. Meu nome é Henrique, vim aqui ao curso, né, professor aqui da área de tradições navais, e aqui nesses tempos de aula nós vamos abordar o tema tradições navais, que é um tema novo, né, para a prova desse ano. Vocês estão em casa, vocês estão aqui na sala de aula. Vamos tentar primeiro dar uma passada total na matéria, e se sobrar algum tempo eu ainda vou falar alguma coisa sobre as possíveis questões que pudessem cair na prova, tá? Se eu não me engano, eu já passei material para o professor Marco Aurélio, mas enfim, se eu não tiver feito isso aí, depois eu passo para ele. Bom, então, inicialmente, como o assunto ele discorre sobre toda a matéria, toda a disciplina, todo o livro de tradições navais, a gente infelizmente vai ter que falar sobre tudo. Não tem como dizer que eu não vou falar sobre A, B e C, que eu acho menos ou mais importante, né? Muito embora grande parte do assunto não seja tradição naval. Basicamente é conhecimento de marinharia, tá? Artes navais. Mas vamos ter que abordar tudo. Então, começando ali com conhecendo o navio, nós temos navegar é naves e age, né? Quer dizer, conduzir uma nave ou conduzir um navio, tá? E temos algumas expressões, que é o estar a bordo, pela borda, barca é um navio pequeno, etc, etc. Então, estar a bordo é a pessoa estar dentro do navio, tá? Pela borda é quando você cai ou alguma coisa pela borda do navio, porque o navio tem um limite físico, tá? Que a gente chama de borda. E barco é um navio pequeno, tá? Isso aí vem lá do latim, enfim. As marinhas, elas são muito parecidas umas com as outras, tá? Então, várias terminologias que a gente vai ver aqui, existem outras marinhas, porque basicamente o fim é o mesmo. Então, as tradições, elas meio que se permeiam. A marinha tem muito vínculo com a marinha britânica, porque os primeiros lords e primeiros almirantes da marinha eram almirantes ingleses, que tinham muita tradição naval. Bom, então a gente tem várias expressões que podem ser feitas, tá? Com a palavra barco, por exemplo. Então a expressão de um barco pode ser dita, por exemplo, o comandante e seu velho barco. O nosso barco, nossa alma, que está até na parte de ré, né? Pelo termo marinheiro, na parte de ré do cartãozinho que eu passei para vocês. Tá? Porque na realidade a profissão de marinheiro não é uma profissão que seja igual a, por exemplo, um engenheiro civil numa empresa e tal. A gente, dentro de um navio, é outra coisa, tá? É uma vida, é como se a gente deixasse a nossa vida ali dentro. Então, por isso o nome nosso barco, nossa alma. A gente vive a alma daquele barco, tá? Então, o barco vem do latim barca, né? Quem está a bordo ou dentro de um barco diz que está embarcado. Quem sai do barco está desembarcando, tá? Então, aqui está a diferença de expressões. Uma construção que permite o embarque de pessoas, né, a gente chama que é uma embarcação, que é justamente para as pessoas ficarem o quê? Embarcadas. Tá? Navio de guerra também pode ser chamado de belonave, tá? E aí vem do latim. Navio de comércio não é um navio de guerra, é um navio chamado de navio mercante. Tá? A palavra deriva de palavras latinas, tá? A junção de palavras latinas, e temos outras expressões. Por exemplo, aportar, chegar a um porto, ou seja, me aproximando de um porto. Aterrar, é aproximar-se de terra. Então, a gente terra, como chama, por exemplo, eu estou me aproximando aqui da Baía do Rio de Janeiro. Então, quando nós estamos nos aproximando da Baía, dizemos que estamos aterrando. Então, nos aproximando de terra. Tá? Amarar é ir para o mar, é afastar-se em direção ao mar alto. Tá? Fazer-se ao mar, da mesma forma, seguir para o mar em viagem. Tá? Importar é trazer por um porto, então estou importando mercadoria, tá? Então, a princípio, seria trazer essa mercadoria via navio, porque antigamente não tinha avião. Como é que as coisas vinham para o Brasil de fora? Tinham que vir pelo porto, tá? Então eram o quê? Importadas, tá? E o exportar é fazer sair pelo porto, tá? Vem de ex, que é latim. Bom, outras expressões que também são utilizadas, tá? Tradicionalmente na marinha, encostar um navio a um cais, a gente chama de atracar. Tá? Tê-lo seguro a uma boia, ou seja, o navio preso a uma boia, tá? No mar, que tem uma poita no fundo que está segurando aquela boia. A gente diz que é amarrar ou tomar a boia, são duas expressões utilizadas. E prender o navio ao fundo, ou seja, pegar ao ferro do navio, ou âncora do navio, e jogar para o fundo do mar, tá? A gente chama de fundear.
tá? Fazê-lo com uma âncora é ancorar. Só que na marinha a gente não usa a expressão ancorar. Ancorar é uma expressão usada mais na marinha mercante, ou pessoal civil aí. A gente trabalha mais com fundear, tá? Com ferro. Então na marinha não existe âncora, só existe ferro. Essa é uma boa pergunta para cair na prova, tá? Então se vocês falarem da âncora, não é âncora na marinha de guerra, é ferro. Então o navio fundeia com ferro, porque a âncora é de ferro. Existem âncoras de madeira, tá? Mas enfim. Se você tira o peso, amarra do fundo, ou seja, levanta aquela amarra que está presa no fundo, a gente chama de suspender, tá? Desencostar do cais, onde ele está atracado, se chama de desatracar. E largar a boia, onde ele está amarrado, tá? É desamarrar ou largar a boia, tá? Arribar é quando você tem que entrar num porto que não é de escala, tá? Ou voltar da onde você saiu, que é o ponto de partida. Ou então você ir para onde está soprando o vento. Isso é mais utilizado quando você trabalha com barcos à vela, tá? E a palavra, bem a explicação de ad, ripa, enfim, que quer dizer arribar, ad riba. Bom, aí nós vamos para o navio, tá? A vida do navio tem uma série de fases, tá? Desde o nascimento propriamente dito do navio, tá? Até a sua saída para, sei lá, venda, ferro velho, etc. Tá? Então, o navio marcado por fases. Tá? Primeiro evento é batimento de quilha. Então, todo navio, ao ser colocado no dique, para começar a construção, a gente chama que o navio está batendo a quilha. Tá? Existe uma cerimônia, tá? Onde você coloca a primeira peça estrutural que vai compor aquela estrutura do navio. Ela pode ser de várias formas, tá? Ela pode ser uma peça por completo, tá? Ou então parte do navio. Como os navios são muito grandes hoje em dia, então normalmente são partes do navio que são colocadas no estaleiro. O estaleiro é o estabelecimento onde são construídos os navios, tá? E os navios antigos eram feitos de madeiras, tá? E aí esse local ficava cheio de pedaços de madeira colocados que se chamavam de estilhas, tá? Que do final o nome veio astilha, e a astilha migrou para estaleiro. Aqui eu coloquei algumas imagens, vocês não têm aí na transparência, vocês têm as transparências aí, mas eu coloquei aqui algumas imagens, né? A cerimônia, né, pode ser batimento de quilha, vai depender muito, tá? Da senhora ali explodindo a champanhe, quebrando a champanhe lá no casco do navio, tá? Aqui, um navio numa carreira, tá? Um barco numa carreira. Aqui uma cerimônia, aqui um batimento de quilha, ou seja, estão colocando a primeira peça estrutural do navio no dique. Aqui um navio dentro do dique, ou navio docado, tá? E aqui uma foto de um estaleiro, tá? E aí os espanhóis chamavam de astueiros aquelas astilhas, e aí daí veio a palavra estaleiro, tá? O navio tem uma cerimônia chamada de lançamento, tá? Que pode ser feita de várias formas, saída da carreira, pode ser saída de um dique, etc, etc. E ele é batizado por uma madrinha, como vocês viram lá, tá? Onde recebe o seu nome oficial. O lançamento antigamente era feito de proa, tá? Da maneira eles lançavam o navio assim direto ao mar, tá? E aí os portugueses mudaram essa maneira de lançar de popa, normalmente porque eram feitos na carreira. A carreira é inclinada e aí o navio descia da carreira com a popa poder ir para o mar. Tá? Existem carreiras também que o lançamento é feito de lado, de travessa. Eu nunca vi uma carreira desse tipo, mas como está aqui no livro. Né? E hoje, porque são muito grandes, não dá mais para construir em carreira, apenas barcos pequenos. Então hoje normalmente são feitos em diques, tá? São diques secos e o navio é construído lá dentro. Então está aqui uma cerimônia, ó. Estão vendo aqui, ó, um monte de gente aqui, ó. Vamos no final empurrar isso aqui para o barco descer a carreira e ir embora para o mar, tá? E aqui uma outra imagem, tá? Já na Marinha Americana, provavelmente deve ser a mulher do ministro, do chefe do Departamento de Defesa, não sei, quebrando lá champanhe para o lançamento do navio ao mar. Bom, navio de guerra normalmente se constrói, não é em dique, esse é o normal, mas pode ser construído em dique, tá? Então eles são construídos em arsenais, normalmente arsenais de marinha. Marinha tem um arsenal de marinha, fica ali no centro da cidade, né, conhecido como Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Arsenal é uma palavra árabe que vem de Arsina, que era onde eram guardados
tudo que era relacionado à guerra. Tá? Então está aqui ó, o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, tá? Com suas construções, navios, tem dique, esse dique aqui, ó, tem outros diques para cá, enfim. Então a Marinha possui isso por quê? Porque ela precisa construir navios. Então precisa lá de ter um arsenal para ela. Tá? Bom, na incorporação do navio, você tem uma cerimônia chamada mostra de armamento. Não é que o navio vai colocar armas a bordo, muito pelo contrário, mas é porque o armamento vem de armador, tá? É que quem arma o navio, tá? Então por isso o nome cerimônia de armamento. E o navio passa por tem uma série de documentos que registram a sua vida, tá? Então tem o livro do navio e que só vai acabar, tá? Depois que ele é desincorporado. Tá? Então é um livro que conta toda a história do navio, quando foi o batimento de quilha, onde ele foi feito, quem foi a primeira tripulação, quais foram as tripulações que passaram pelo navio, quando ele docou, etc, etc, etc. Então toda a vida do navio consta desse livro. Então está aqui uma cerimônia de incorporação de um navio, no caso aí o navio da Marinha. Tá? Bom, antigamente o nome era armação por causa justamente que a gente falou do armador, né? Que eram os caras que faziam a armação daqueles mastros e vergas daqueles navios veleiros e tal, dos idos de 1800, 1700. Bom, um dos maiores armadores era Américo Vespúcio, tanto é que os Estados Unidos, né, não se chamam Colombos, ou Colômbia. Né? Colômbia é aqui na América do Sul. Chamaram de quê? América. Por quê? Em homenagem a esse armador Américo Vespúcio, que era um cara importante naquela época. Bom, acabou a vida do navio, tá? Então o navio vai dar baixa, então ele é desincorporado, tá? Porque ele vai dar baixa, que a gente chama de baixa do serviço ativo da Marinha, tá? Ou então, se for o caso, tá? Baixa da empresa para onde ele trabalhava. Então tem uma cerimônia chamada cerimônia de desincorporação, onde há uma mostra de o quê? Desarmamento, tá? E aí o navio foi desarmado. Na Marinha Mercante, tá, as empresas mantêm esses livros desses navios que foram desarmados, tá? Enquanto que na Marinha de Guerra isso vai para o Serviço de Documentação da Marinha e fica armazenado lá, tá? Como registro histórico. Então aqui uma cerimônia de mostra de desarmamento de um navio. O navio está dando baixa, a última tripulação formada para a cerimônia formal de desincorporação do navio. Saímos do nosso navio.